Isso é te contar que nem sempre os europeus tiveram essa certa aversão aos banhos. Na Roma antiga, os romanos tinham um local que se chamava termas. As termas eram grandes edificações que eram totalmente voltadas para os banhos. Esses locais, eles eram tão importantes que eles seguiam ali o padrão da arquitetura romana. Então, eles tinham grandes pés direitos, né? Eram locais altíssimos, com abóbadas, arcos, bons revestimentos, como o uso abundante do mármore. O local, ele funcionava como se fosse o nosso happy hour. Então, as pessoas saíam do trabalho e depois iam para as termas, porque nesses locais eles tinham uma tecnologia tão avançada que eles conseguiam até aquecer a água. O frigidário era o local onde tinham os poços de água fria. O tepidário era o local que tinha a água morna. E o caldário eram as águas bem mais quentes. E a pergunta é, como isso era possível? Isso só era possível porque os romanos, eles tinham uma tecnologia de construção. Essa tecnologia se chamava hipocaustos. Existiam fornalhas que eram aquecidas, elas passavam pelo hipocausto e elas acabavam aquecendo o piso. A gente tem que lembrar que Roma era um local de pessoas escravizadas. Então, esse sistema todo era feito por pessoas escravizadas. Locais como Pompeia, a gente ainda consegue ver esse sistema. Esses locais, eles eram gigantescos. Eles tinham grandes piscinas, eles tinham sauna, eles tinham grandes vestiários. A sauna, por exemplo, se chamava sudatório. E a gente vê aí a similaridade da palavra sauna. Como tudo, as termas também tinham distinção. Existiam termas para o grande público e existiam as termas para os governantes, os imperadores. Nas termas, as mulheres tinham um local e os homens tinham outro, porque eles realmente estavam ali para relaxar e estavam sem roupa. As termas mais da elite, as mais famosas, é a terma de Trajano e Diocleciano. Elas ficam próximo ao Coliseu. Essas termas, elas eram como se fosse o nosso shopping center. Por quê? Porque ali você poderia encontrar lojas, bibliotecas, elas eram revestidas com excelentes materiais. Então ali também tinha exposições de arte, com pinturas, esculturas. Então agora você já sabe que nem sempre os europeus tiveram essa certa aversão ao banho, porque os romanos, eles tinham um verdadeiro ritual voltado aos banhos. E aí, você já sabia dessas curiosidades?